Tudo na paz. Então, agora a gravação iniciou rápido. Então, novamente, boa tarde, gente. Bem-vindo à Conexão Luota, né? E mais nossa BioLife da pandemia, né? Como eu falei, nosso momento casual de conversas sobre a biologia, né? Então, café para tirar o sono, né? Então, vamos lá, né? Sei demais, né? Vamos lá, só alguns pontos. Vocês conseguem ver a tela? Estão conseguindo ver a tela direitinho? Aqui já mexi de novo. Isso, valeu, Maleta. É só um recado que Hércules pediu, se tivermos os conselhos, né, gente? Aí ele pediu que eu comentasse com vocês os pontos, né? O Google Sala de Aula, como eu disse, a primeira unidade foi caótica para mim, gente. Coisa difícil e simples de mexer, né? Mas na segunda eu espero que seja lá. Eu misturei, gente, os comentários das 3 turmas, tudo ok? Quantidade de assuntos, eu felizmente já tinha dito para vocês, né? Lá na primeira aula, né? Que a biologia 2, a gente vê 2 anos em 1. Então, né? No dia a dia normal já era tenso, imagine, né? Online, né? Contando, né? Que eu tenho 14 semanas para derrubar todo o conteúdo do segundo ano, né? Do biologia 2, né? Então é pauleira, né? Atividades orais aulas também, gente, que vocês falaram. Eu estava até conversando com o Giovana e não sei quem foi a outra menina, que na verdade vocês não têm 2 aulas na semana, vocês têm média de 9 a 8 aulas por semana. Aí eu tenho que completar as outras com atividades, né? E outra questão de atividades é a questão das perguntas, que não foi o caso de vocês, mas outra turma falou da questão da contextualização, né? Que eles tinham dificuldade de entender, né? Essa coisa de colocar as questões mais trabalhadas, digamos assim, né? Vocês querem trazer mais algum ponto para a gente debater? Antes de começar a aula, está tudo tranquilo, o conselho resolveu essas paradas. Então vamos lá, né, gente? Né? Dica de livro, como falei, eu sempre coloco um livro e um filme que às vezes dá para vocês pensarem um pouco no assunto do outro olhar. Não é obrigatoriamente para vocês verem. Só estou citando aí 2, né? O livro e um filme. Na verdade, o livro e o filme são o mesmo, né? Vamos falar, trazendo os animais de volta, que nós vamos falar de processos do DNA e bioengenharia. Então, você falar de bioengenharia hoje em dia, você acaba falando de uma parte da biologia muito recente, acho que tem uns 30 anos a biotecnologia. Do jeito que é feita hoje, né, você fazia um pouco dessa manipulação do DNA, mas através de outros processos, né, através, no caso, da seleção sexual, né, quando eu for falar de evolução vai ver isso, em que eu selecionava os animais através de cruzamentos e aí pegava características. Hoje, eu consigo manipular diretamente o DNA do organismo, né? Então, a engenharia genética, para quem for para a biomédica, é o top, né? Quem quiser, assim, né, tá na parte de top de pesquisa na biologia, engenharia genética. Não tem como, né? A trilha de hoje não teve, gente. Felizmente, eu ia trazer 2 bandas, né? Sempre Livre e o Traje a Rigor, né? Interessante de Sempre Livre, que foi uma banda feminina, gente, anos 80, né? Era um mercado muito machista ainda, né? Então, você ter uma banda só de mulheres na década de 80 era pauleira, né? Eu acho que é por isso que eu achei poucas músicas dela. Eu achei basicamente 2 lá no YouTube, né? Diferente do Traje a Rigor, que você tem várias músicas dele, né? Não foi a trilha da gente de hoje, né? Dica de filme, né? Como eu falei, toda a coleção do Jurassic Park, Jurassic World, ele fala muito de engenharia genética, que é a manipulação, né? Que é o tema do nosso link de hoje da aula, que é você trazer de volta animais extintos, né? Então, eles usaram, né, se eu não me engano, o autor, ele é cientista também, então ele não é tão... A técnica não existe, na verdade, não tem como fazer do jeito que ele fala no filme, mas é muito baseado em procedimentos científicos, né? Uma possibilidade, na verdade, né? O livro é o dele, se eu não me engano, eu coloquei o PDF, né, para quem gosta de ler em computador, né? E tá lá o livro do Parque dos Dinossauros para a gente dar uma lida, né? Quem quiser, né? Vou lá, de volta à vida. Podemos trazer animais extintos, sim ou não? Grande dúvida, né, gente? E aí?
É isso que a gente vai falar agora, né? Hoje, a ciência, do jeito que tu falou, hoje a biotecnologia, né, ou a engenharia genética, ela ainda não tem mecanismos suficientes para trazer os animais de volta, né? Porque, aí vamos falar já já sobre isso, né? Vocês estão me escutando normalmente, né? Tá bom o som? Vamos invadir isso. Vamos lá. Acho que vocês viram no primeiro ano, né? Você vê lá na parte de origem da vida, uma parte do conteúdo que ele vai falar exatamente sobre as grandes extinções, né? A dos dinossauros não foi a primeira, se eu não me engano, foi a segunda ou a terceira grande extinção que a Terra passou, né? Então, após os dinossauros, nós tivemos uma outra extinção também, que foi a da megafauna, né? Os grandes mamíferos que foram extintos. O tigre-dente de sabre, tigre-dente de sabre e a preguiça, tudo ok? Então, a gente vai ter duas situações para extinção. As naturais, que não tem um fenômeno, né? Não tem uma intervenção do homem para poder destruir, né, essa grande quantidade de seres, e as artificiais causadas pelo homem, né? No caso, hoje em dia, né? Então, entre as naturais, né, sem influência do homem, temos aí a extinção dos dinossauros através do meteoro, né? Hoje, a teoria mais aceita, né, que realmente o meteoro acabou com os dinossauros. Algumas divergências, né, mas está aí. Um exemplo de artificial causada pelo homem foi o dodô, né? O dodô era uma espécie de pássaro que vivia numa ilha, né? Que era rota, né, marítima dos navios, e os homens desciam lá e comiam o dodô e comiam os ovos do dodô, né? Então, esse ataque, né? Opa, tranquilo, Ingrid, bem-vinda. Comecei quase agora também. Então, esse ataque constante a esse animal, tanto na parte dos filhotes, como na parte de matar o animal adulto, acabou com a extinção dele. Se eu não me engano, lá século XVIII, XIX, né? Ele nem chegou a pisar no século XX. Tranquilo? Não, sem problema, Eliane. Eu também demorei que deu pau aqui na internet. Certo? Então, vai lá. No filme, né? Eles falam que eles pegam mosquitos que estão em âmbar, né? Âmbar é a seiva petrificada, né? Da árvore, né? Então, essa seiva, eles retiravam o DNA, né? O sangue, como mostra de DNA, encaixavam essa sequência em outros tipos de DNA e traziam os dinossauros de volta. Tranquilo? Isso aí é a hipótese, né, do filme do retorno dos dinossauros. Tranquilo? Porém, né, não funciona por duas razões grandes. Primeiro é o tempo de preservação do material. O DNA ele tem um tempo de vida curto, né? Então, você trazer um DNA de um animal muito antigo, hoje, não é possível. Não tem como fazer. Tranquilo? E outra dificuldade também, que geralmente, como esse material foi digerido, né, eu não tenho o DNA montado, eu tenho fragmentos de DNA. Então, eu teria que montar esse DNA para poder gerar o dinossauro, né? Seria outra dificuldade, né? No filme, mostra muito fácil, né? Mas a verdade é que existe essa dificuldade em relação aos dinossauros, né? Porém, né, aí, na internet, né, o Google, achei duas notícias recentes, viu, gente? Ó, 18 de abril de 2020, né? Eles acharam, né, DNA de dinossauro, né? Isso foi legal, né? Porque conseguem, através disso, possibilidade de mapeamento, né? Se você conseguir mapear, já ajuda bastante nisso daí, né? Então, tá aí, eles acharam a matéria, 18 de abril de 2020, né? E um cara lá, ano passado, ó, 5 de julho de 2019, ele dizia que em 5 e 10 anos, né, nós podemos recriar os grandes gigantes pré-históricos, né? Ele até dizia que em 2020 ia começar essas pesquisas, né? Mas como a matéria do ano passado, e tivemos a nossa pandemia, né? Aí deve ter empurrado para debaixo do tapete isso daí, né? Tanto que vai ser interessante o próximo filme do Jurassic Park, né? Jurassic World, quer dizer, que ele vai falar exatamente desse contato mais próximo dos homens com os dinossauros, né? Eu não sei se é guerra, é uma coisa assim no título do filme, né? Williane, mas assim, seria interessante, porque há muito mito dentro da paleontologia. Por exemplo, há uma discussão se os dinossauros tinham penas ou não. Então tem um cientista que defende que o Tiranossauro Rex parecia uma galinha gigante emplumada. A questão de comportamento, reprodução.
seria interessante ver, né, isso daí. E eu acho que seria um parque legal, né? Agora sim, isso quando a gente vai falar de organismo geneticamente modificado lá na frente, lá no finalzinho da aula, isso tem um impacto, né? E esse impacto é complicado, né? Tranquilo? Mas assim, acho que eu ficaria animado, viu? Eu que adoro o dinossauro, né? Mas é meio louco demais, né? Vamos lá, outros casos de recriação, né? Eles estão tentando trazer o mamute, né? Eles acharam um mamute congelado, com muito material conservado, então o DNA dele está ali meio intacto, né? Como está ali dizendo, né? Ele já fez o sequenciamento, né? Já sabe todas as letras que formam o DNA do mamute, né? E outra dificuldade também de trazer os animais hoje em dia é a forma de conservação de tecidos animais. Então tem um tipo de felino, também que foi extinto lá no século XVIII, XIX, que eles estavam tentando trazer de volta. A sorte que esse animal foi conservado em álcool. E o álcool, ele preservou o DNA. Hoje em dia, a gente geralmente preserva tecido animal em... Meu Deus, esqueci o nome do material lá que tem lá no cadáver. Formol, lembrei. Formol. Já o formol ele tem uma dificuldade, porque ele vai destruir esse material genético, né? Então, os animais conservados em álcool, eu consigo recuperar esse DNA, né? Mas em formol não, mas destrói o DNA, então ficaria mais difícil. Então, alguns animais conservados em álcool, eles dizem que teria a possibilidade de poder trazer de volta, né? E é uma possibilidade do futuro, né? Imagine vocês, seus netos, verem um Dodô ao vivo ali, né? E falando, ó, isso aqui foi extinto, né? E outros animais que foram, né, gente? Acho que a gente já comentou nessa aula aqui, a velocidade de extinção do homem é muito rápida. Se não me engano, são mais de 10, 20 espécies por dia que a gente está acabando, né? Colocando em extinção, né? Então, é tenso, né? Certo? Aí a foto do mamute, viu, gente? Congelado, né? Aí, ó, literalmente ele entrou numa fria, né? E tá aí a foto dele, né? E pronto. Dúvidas até agora? Né? Então, porque a gente não chegou na aula, né? Vamos lá, muita coisa do DNA eu não vou citar porque vocês viram ano passado lá em moléculas orgânicas, né? Na parte de bioquímica celular, né? Então, a parte de estrutura, nucleotídeos, não vou citar. Vou falar realmente os dois processos ligados a ele e a parte de engenharia genética, né? Ou bioengenharia, né? Tranquilo? Vamos lá. Qual a importância do DNA, gente? De todas as moléculas orgânicas, ele se torna mais importante por essas partes que está em negrita aí, né? O armazenamento, a transmissão e a tradução de informações genéticas, né? O armazenamento, a gente sabe, né? Que a gente vai falar já melhor disso. A transmissão, que eu posso transmitir essa informação para as próximas gerações, e a tradução seria a interpretação dessas informações genéticas. Tranquilo? Então, ó, outro ponto interessante também aí é o projeto Genoma Humano, né? Em 2003, ele encerrou, né? Que era o mapeamento, né? O sequenciamento de todo o DNA humano. A gente sabe todas as letras do nosso DNA. Aí eu coloco, ó, sabemos as letras, mas não sabemos as palavras. Alguém poderia tentar dizer o que é isso? O que quer dizer essa frase? Cadê Giovana? Giovana que gosta de falar. Sabe, Matheus? Consegue interpretar essa frase aí? Picotando aqui. Então vamos lá, né? O que significa isso, gente? A gente consegue saber a sequência de todos o DNA humano, porém, eu não sei o que ele faz. Entendeu? Então, eu sei, é como se fosse assim, eu consigo reconhecer as letras do alfabeto, eu sei a sequência delas, mas não sei as palavras. Não sei que palavras formam. Né? Então, isso que é o próximo passo de a gente entender. Não sei se vocês lembram da questão do DNA ser degenerado. Isso lá do ano passado. Vocês lembram dessa expressão? O DNA, ele tem a característica de ser degenerado. Ele é degenerado porque o que acontece? Primeiro, eu tenho várias sequências que vão dar origem a informações diferentes. Se eu tirar uma trinca dentro de um gene, o que ele vai produzir?
Entendeu? Então, dentro do mesmo gene, eu posso produzir várias proteínas referentes. Então, isso é o complicado. Então, eu teria que pegar gene por gene do material genético humano e testando combinação por combinação para saber o que cada combinação faz. Isso é praticamente impossível hoje em dia, né, na nossa tecnologia. Tranquilo? Por isso que o mapeamento foi importante, a gente identificar algumas coisas, mas o trabalho ainda está longe de ser terminado, né? Vamos lá, impactos, né? Qual foi a vantagem, o que isso trouxe de melhoria na vida da gente, o projeto Genoma Humano? Primeiro, identificação de doenças genéticas, doenças hereditárias. A gente consegue hoje entender, né, associar algumas doenças aos genes, né? E isso é importante, porque a intenção lá, que a gente vai falar de terapia gênica, se eu saber em que gene está tal doença, qual é a alteração dela, eu consigo futuramente corrigir, né? Primeiro, potenciais humanos, né, gente? Eu posso, por exemplo, pegar características que são interessantes futuramente e criar uma superpopulação, né? E pegar, por exemplo, a inteligência é uma característica genética? Ah, é. Então eu posso criar populações de pessoas mais inteligentes, mais fortes, com um sistema imunológico melhor, né? Então eu poderia desenvolver pessoas, né, que fossem super-homens, né? Por isso que entra a questão da melhoria, né? Porém, dois lados pesados. A segregação genética. Esse filme Gattaca, que eu coloquei aí, é muito bom. Ele mostra exatamente isso. Uma sociedade que pode ser definida pelos genes. O que seria essa segregação genética? Exemplo. Eu pego Guilherme e pego Matheus para uma entrevista de emprego. E eu peço o mapa genético dos dois. Aí descubro que Guilherme, ele tem potencial de 42% de chance de ter câncer aos 30 anos. Eu descubro que Matheus só tem 20% de chance. Para minha empresa, ponto de custo, é mais interessante contratar Matheus do que Guilherme. Por quê? Guilherme tem uma chance menor de ter câncer do que Guilherme. Entendeu? Eu tô, né? Entendeu? Então, o que isso poderia causar? Eu sabendo essas informações, por exemplo, de Guilherme, ele poderia ter que pagar mais no plano de saúde, ele teria, como falei, pode ser uma forma de ele não conseguir pegar certos empregos que a empresa não vai querer investir nele, o seguro de vida dele vai ser mais alto, entendeu? Então, a questão de saber essa informação e ela ser livre, eu poderia estar ali limitando o acesso às pessoas, isolar elas geneticamente, tranquilo? Outro perigo, gente, é o potencial militar, né? O que significa isso? Você já ouviu falar de marcadores genéticos? Em algum momento da vida de vocês, assim, marcador genético? Não? Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra pessoa, né? Vou pegar Jonathan. Eu mapeio o DNA de Jonathan e eu consigo descobrir toda a ancestralidade dele. Eu consigo descobrir da onde vieram os primeiros ancestrais deles. Então, se Jonathan veio da África, veio de uma parte da Europa X, de outra parte da Europa, da China, de onde for, existem marcadores genéticos específicos, né? Tanto que hoje em dia, na parte de crime, né, de assassinato lá nos Estados Unidos, identificação de criminosos, pelo DNA eu consigo já descobrir a etnia dele, se ele é um homem branco ou um homem negro, né? Tranquilo? Então, qual o potencial militar? Não, o carro de novo. Eu posso criar uma doença genética que afete somente as pessoas que eu não quero. Por exemplo, uma galera neonazista aí do futuro, ele pode criar uma doença que afete só os judeus, porque eu tenho lá um marcador genético que só tem judeus. Então o risco militar é muito grande. Isso é uma curiosidade, isso de um livro que eu li, mas eu tentei confirmar a informação, né? Ainda não achei, mas se eu conseguir, eu confirmo para vocês. Os militares americanos investiram muito ouro, né? Como diria Radija, ouro, muito ouro, no projeto Genoma Humano, né? Pensando exatamente em potencial militar, né? Tranquilo? Vamos lá. Tudo isso aí que eu coloquei está ou não no DNA. Então, vamos. Morfologia está aí dentro do seu DNA, né? Suas características físicas, o formato do seu corpo, tudo está aí. Doenças, dentro do seu DNA. Ah, professor, como eu sei que doença é mais comum na minha família?
o que atinge mais sua família. Ah, eu tenho 5 parentes que tiveram infarte. Então, infarte é uma possibilidade de uma doença genética na sua família. Você tem tendência. Certo? Traços físicos também está dentro do DNA. O que eu quero dizer com memórias? Como assim memória está dentro do DNA? Alguma ideia? Nenhuma ideia? Passou o povo aqui. O povo passa na rua, aí fica, né? Então, vamos lá. Você já ouviu falar de regressão, regressão através da hipnose? Como assim memória genética, Liane? Por favor, abra vosso microfone, faça um momento de participação, fala aí com nós. O que você está falando com memória genética? Eu acho que é algo que, tipo, como você tinha falado, é tipo como se fosse doenças hereditárias que a gente pudesse criar, ter no nosso DNA. Não, vamos lá, vou fazer uma pergunta para você. Eu hipnotizo você, William. Não desligue não, não deixe só aqui não, pelo amor de Deus. Tá. Vamos lá. Eu hipnotizo você, Williane, vamos lá. Aí você começa a lembrar que você era Cleópatra. Mandava na galera todinha. Comia uva, mandava os escravos, tudo, ó. Tá com raiva desse escravo aí, corta a cabeça dele. Tocava terror ali no Egito Antigo, tranquilo? Tá bom. Se não for pro espiritismo, eu vou dizer que isso é o quê? Uma reencarnação, não é? Uhum. E, né, se eu for pro lado do espiritismo, eu vou dizer para você, Williane, você foi Cleópatra na sua vida, mulher. Você foi top. Mandava na galera, fechava o baile. Porém, hoje em dia, algumas pessoas defendem que, na verdade, eu não estou voltando numa outra vida sua. Eu estou resgatando memórias que você teria dos seus antepassados no DNA. Tá com a diferença? Então, na verdade, por exemplo, quando você chega, vou estudar egípcio, e aprende muito rápido, na verdade, você está relembrando memórias que seus parentes jogaram no DNA deles. Ah, entendi. Viagem, né? Então, no caso, seria não só algo que a gente poderia ter como doença, mas também muitas outras coisas, como memórias, né? Como você disse. Sim. Isso é uma hipótese, viu? Não é nada. Eu vi um negócio no TikTok que é um menino que... Ana Júlia me contou, né? Um menino que se sente... Ele disse que viveu muitas coisas que a princesa Diana viveu. É. Como se ele fosse uma reencarnação, né? Se fosse no espiritismo, dessa princesa. Isso. Aí teria que ver. Eu tenho um programa no canal desse, o reality show, né? Que a moda agora é reality show. Desculpe, que ele fala de crianças que reencarnam, né? O déjà vu é outra coisa, Matheus. O déjà vu é uma pegadinha do cérebro, né? Então, vamos lá. Valeu, Eliane, por não deixar só, né? Comportamento, gente, é uma briga enorme, né? Entre o pessoal de humanas e biológicos. Se o comportamento ele é biológico ou social, mas hoje se fala numa união dos dois, né? Então, na verdade, o seu comportamento tem um arcabouço genético que vai ser influenciado pelo seu ambiente, né? Sexualidade, outra briga grande também, né? Aquela de sempre, né? Você é hétero ou se torna hétero? Você é bi ou se torna bi? É homo ou se torna homo, né? Mas hoje está bem dentro da questão, né? Parte das questões é comportamental, né? Biológica, e outra parte, ela é ambiental, né? Essa discussão. Os dois lados não querem comprar briga com o outro, então eles ficam ali no meio do campo, né? Haveria uma base genética para isso daí. No caso, por exemplo, de sexualidade, alguns estudos que mostram essa questão de um arcabouço biológico, que daí o ambiente favoreceu ou não essa questão da sexualidade. Tranquilo? E vício, gente. Vício não escapa, não. Genético. Ah, professor, o vício é genético? É. Então, se você tem um vício comum dentro da família, significa que você tem uma tendência a ele. Aqui, né, o mais comum que eu perguntar para todos vocês, qual o vício mais comum que vocês encontram na família de vocês? Dica? Álcool, gente. Alcoolismo é pesado, né? Que a gente tem, assim, né? E é provado geneticamente
o alcoolismo ele tem uma base genética muito forte, né? Porque aí entra lá naquele mecanismo de recompensa que a gente já está falando há 3 aulas dele, que as pessoas que têm vícios, elas têm um mecanismo de recompensa com uma potencialização maior da liberação de dopamina. Whats? É como se Helena tomasse uma dose de vinho e tivesse uma liberação de dopamina boa, tranquila, né? Aí Pedro toma o vinho, o cérebro dele faz pá! Aí ele tem tanta dopamina liberada, fica tão feliz da vida que ele fala, vou beber mais vinho porque essa sensação é muito boa. Aí entra no vício, né? Vamos bater aqui na parede, né? Como disse o nosso amigo Guilherme, repreendido, né? Então o vício tem um arcabouço genético, né? Então, ó, só para entender, basicamente nós temos o DNA, ele vai produzir substâncias que vão ser expressas de alguma forma, né? Então, o DNA, com a necessidade do organismo, vai ser estimulado a produzir uma substância e essa substância vai gerar uma resposta, certo? Muito parecido lá em cima que a gente falou lá, né, antes, né, na verdade, do sistema endócrino e sistema nervoso, tranquilo? Exemplo, né? O DNA, ele vai, de uma maneira, ele vai estimular a hipófise, né? A hipófise vai ser estimulada a liberar hormônio do crescimento e a expressão da liberação do hormônio de crescimento é o crescimento. Tranquilo? Mas isso começa lá no DNA, né? Acho que quando a gente for falar de genética, não sei se vai dar, a gente vai falar de uma coisa que tem que se os genes são ativados e desativados ao longo da vida, né? Regulação gênica, se eu não me engano, o conteúdo. Então, há genes que eles são ativos durante uma parte da sua vida e param, e há outros que são ativos em outras partes, né? A gente tem uns que são liberados o tempo todinho. O hormônio de crescimento, ele tem data de validade. Chega uma certa idade, acabou. Não é mais liberado. Essas sequências gênicas são inativas, né? A não ser o caso lá de doença, né? Gente, tranquilo até aí. Posso continuar? Tá muita loucura, muita informação. Então, continuando, né? Lembrando, gente, que a expressão do corpo, né? O nosso corpo, ele é constituído de 2 bases, o fenótipo e o genótipo. O genótipo é o material genético e o fenótipo é a expressão desse material genético, né? Então, quando você olha no espelho, você está vendo todo o seu fenótipo. Na hora que você forma o gameta, você está passando para o seu filho o seu genótipo para ele, certo? Lembrando que isso vai estar influenciado pelo ambiente, né? Não tanto o fenótipo, o genótipo, mas o fenótipo, né? Se vocês perceberem, vocês são mais altos do que seus pais, porque vocês têm um outro tipo de ambiente que seus pais não tiveram. A menina ontem na hora falou que a avó dela teve 22 filhos. Então imagine, você criar 22 filhos, com a quantidade de alimento para cada um, né? Então isso limitaria o seu desenvolvimento. Tranquilo? Nisso, né, nessas discussões aí, né, sobre DNA, eu trouxe para vocês também o determinismo genético, né? Isso vai dizer que tudo, né, a defesa deles, que tudo sobre vocês é determinado pelos genes. Você não tem escolha. Como assim, professor? A Milena, eu descubro que o DNA de Milena, ela vai ter... Meu Deus. Milena, vou ter que botar uma doença em tudo aí. Deixa eu pensar aqui. Infarto aos 32 anos. Pá. Tá movimentando a rua. Então, ó, tá ali, ó. O DNA de Milena tá dizendo, ó, você vai ter infarto aos 32 anos, Milena. Né, ó, tô, né? Só lançando as curubacas em você, né? Então, no determinismo genético, ela não tem escolha. Eita, aí, tô profetizando, ó, gente. Mas não vai não, viu, Milena? Vai viver, ó. Eu quero encontrar vocês tudo lá em Paris, a gente tomando um café lá no Champs-Élysées, né? Então, vamos lá. O determinismo genético vai dizer que ela não vai ter escolha. Ela vai ter infarto, né? Então, dizia, você não tem escolha, não tem uma opção. Então, tudo é determinado pelos genes. Ponto. Né? Só que a gente vai dizer o quê? Na verdade, o determinismo genético ele não existe. Porque aí você vai ter influência do meio também. Né? Então, a Milena. Então, a Milena sabe que vai ter ataque, infarto aos 32 que ela faz. Não vai comer margarina,
não vai comer batata frita do McDonald's, vai comer uma comida mais grelhada, vai fazer atividade física, vai fazer exame periódico. Então ela muda o ambiente dela, com isso ela consegue possibilitar, ter a possibilidade de não ter mais infarto aos 32. Entendeu? Então o determinismo genético ele fala que não tinha mudança, né? Agora não, a gente sabe que na verdade quando eu falo de uma possibilidade genética, eu estou falando de uma tendência, entendeu? Então hoje eu não diria que Milena vai ter, ela tem uma possibilidade maior de ter um infarto do que, por exemplo, Lisandra, que Lisandra na família dela não tem caso, entendeu? Então hoje eu falo de possibilidade, não determinismo. Tranquilo? Por isso que fica a dúvida, você nasce feliz ou torna-se feliz? E aí? Respondam, por favor, torna-se ou nasce feliz? Vocês conseguem perceber a diferença, né, da frase? O Iliane votou aí em torna-se feliz, né, Iliane? Na verdade, ninguém é feliz 100% do tempo, então eu acho que torna-se, não tem como nascer, porque se você nascer, praticamente você vai ser feliz todo o tempo. Aí pronto. E aí? Valeu, não tinha seguido essa linha de raciocínio não, Milena, mas é interessante. Ô, Iliane, desculpe. Peraí, vai pra lá, Magrela. Vai pra lá que tá fazendo aula. Tá, senta ali no sofá pra ficar quietinho. Participação, gente, do meu Magrelo. Vem cá dar oi pro povo, pra ele voltar. Ó, isso aqui é meu Magrelo. Vai que depois a gente vai pro shopping, pagar a conta. Então, tchau. Ele fica doido que ele quer ficar aqui o tempo todo, mas ele não deixa dar aula. Então, vai lá, gente. Aí, como eu falei, o determinismo diria que você nasce feliz, né? E a questão ambiental diria que você torna-se. Como eu falei, hoje em dia, na verdade, é uma união dos dois. Existem algumas doenças, algum caso de depressão que já é genético. A pessoa nasce com problemas de depressão pela uma alteração bioquímica no cérebro. Então, de certo modo, ela nasceu deprimida. Porém, através de medicação, tratamento e outras formas, ela consegue melhorar. A mesma coisa no caso da felicidade, né? Como o Liane falou, a gente não é feliz o tempo todo. Mas a forma de você lidar com as emoções, com as coisas ruins, né? Você aprende pelo ambiente, mas você tem um arcabouço genético ali que dá a balançada, né? Tranquilo? Como eu falei, nasce é o ambiente. Isso, inverti, gente, desculpe. Torna-se o ambiente, nasce a genética. Hoje é uma fusão dos dois. Eu não consigo falar de mudanças comportamentais sem falar da influência genética e da influência do ambiente. Tem gente que até brinca, fala é 100% ambiente, 100% genético, né? Mas lembrando, gente, que isso é uma discussão ainda muito grande dentro dessas áreas, né? Como eu falei, o pessoal tem muito medo de falar de determinismo genético, né? Principalmente na área da sexualidade. Na área da sexualidade, o cacete é grande, viu? Você falar sobre essas questões, né? A questão do transgênero hoje em dia é cacete dentro desses grupos aí. Eu já assisti palestras que eu fiquei, rapaz, quase dando uma voadora nos outros, né? Por isso, ó, ali a construção da sua personalidade é a genética, mas o ambiente, tranquilo? E a gente tem a facilidade, como mamíferos, que o nosso comportamento ele é moldado, ele vai mudando ao longo dos tempos. Gente, vocês vão querer intervalo ou a gente vai direto? Porque se falta só um minuto, né? Certo? Então, vamos embora. Como eu falei, ó, o alcoolismo, né? Eu tenho um fator ambiental, né? Exemplo, homens, vocês podem confirmar isso para mim. Vocês, quando começaram a beber, vocês foram estimulados pelos amigos no sentido assim que para ser macho tem que beber. Homem que é homem bebe. E os amigos começaram a falar, homem, tem que se divertir, vamos beber, né? Vocês passaram por isso? Jonathan, eu também não bebo, não. Mas a gente que não bebe, a gente sofre muita pressão para beber, né? Entendeu? Assim, às vezes que eu saía com meus amigos, eles ficavam, né? Todo mundo bebendo, eu na minha Coca-Cola, né? Aí eles olhavam para mim, aí falavam assim, tu bebe, não, é? Eu falei, não bebo. É doente, é? Tem algum problema de saúde? Homem, você não vai se divertir, né? Eu falei, não, tô me divertindo.
Então, havia essa pressão. Então, o ambiente, ele estimula comercial de bebida, gente. Comercial de bebida é tenso, viu? É só para você beber, né? Se vocês forem num bar daqueles dos comerciais, me avisem, viu? Porque só bar bonito, né? Top, né? E como eu falei, o alcoolismo tem uma base genética. Que dentro da sua família, vários parentes que bebem, o alcoolismo é um traço genético na sua família, né? A minha família está 5 gerações de dependente químico em álcool, viu? Ó, estamos na 5ª geração, e das 5, né, que eu tinha contato, né, todo mundo bebe, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. Então, eu preferi, como o Jonathan, não beber para não ter problema de alcoolismo, né? Mas aí eu estou viciado em café agora, né? Tranquilo? Então, ó, esqueça determinismo, não é determinismo genético, tudo é tendência. Você vai ter tendências a certas coisas, né? Você pode optar de não fazer, eu posso optar de não beber. Certo? Em relação à sexualidade, há outros fatores, né? Que não vamos discutir aqui, né? Então, vamos lá. Então, agora, né, falando dessas coisas envolvendo o DNA, vamos falar da duplicação do DNA, certo? O que ocorre? Toda vez que a célula se duplica, lá, ó, mitose, meiose, lá, né, vocês viram no passado, né? Eu tenho a duplicação do DNA, né? Lembrando, o DNA é formado por 2 fitas, e esse modelo aí, né, é proposto por Watson e Crick, né? Ganharam até o Nobel de Química, se eu não me engano, né? E uma característica da duplicação do DNA é que ela é semi-conservativa. Já vamos saber por quê. E também a duplicação do DNA é ligada ao envelhecimento. Os nossos mecanismos biológicos é para que a gente não morra de velhice nunca, era para a gente ser imortais. Porém, lá na frente, esse mecanismo dá um tilt. E a gente fica velho e bate a cacholeta, né? Por quê? Por causa dessa parte chamada telômero, né? Os cientistas acham que na hora que a célula vai se dividindo e duplica-se o DNA, eu vou perdendo pedaços do telômero ali, nas pontas. E chega um ponto que esses pedaços começam a tirar pedaços do DNA. Aí o que acontece? Ficamos velhos, né? O sonho da galera é descobrir como usar a telomerase, que é a enzima, né, que faz a correção do telômero, para que nós ficássemos eternos, nós viver 1000 anos. Já pensou? Daqui a 1000 anos vocês, todo mundo vivo aí conversando, e bem, viu, gente? Não é 1000 anos caquético não, viu? Botando, né? É 1000 anos assim nos trinca. Certo? Lembrando, a imortalidade que eles falam é de não envelhecer, viu? A gente morre, continuaria morrendo do mesmo jeito, viu? Ah, caiu um elefante em cima de vocês, morreu. Caiu um avião, morreu. Mas ficar velho, não. Certo? Não. Sim, Jonathan. Que não é bem DNA lixo. São DNAs que vão falar que não tem função definida. Né? Desculpe, não tem função. Porque dentro do seu material genético, eles vão ter informações, né? Que ele não tem serventia, né? Então, ali, por alguma razão, né? Não seria ocupando espaço, que eles não conseguem descobrir para que serve, né? Tranquilo? Mas eu não me veio agora na cabeça se telômero seria chamado DNA lixo. Eu não sei se DNA lixo seria dentro do genes realmente, ou seriam os telômeros e centômeros, né? Seria parte do material genético que não teria função. Mas me lembre aí que depois vou dar uma olhada para confirmar. Certo? Então, ó, porque ela é semi-conservativa. Na hora que eu duplico o DNA, eu vou ter uma fita antiga e uma fita nova. Então, ali, ó, na hora que eu dupliquei, eu tenho uma fita lá em cima preta, né, que é uma fita nova, e embaixo, do lado da vermelha, também tem uma fita nova. Porque é semi-conservativa. Na hora que eu duplico o DNA, eu tenho uma fita nova e uma fita velha. Tranquilo? Então, a gente vai dizer que é semi-conservativa por isso, né? Por essa razão, né? Então, ó, novamente o esquema, você vai ter a duplicação do DNA. Então, em azul, eu tenho a fita nova. Em lilás e amarelinho, eu tenho a fita antiga. Tranquilo? Então, ó, qual a enzima responsável por isso, que todo mundo vai falar, que é a DNA polimerase, né? Então, a DNA polimerase vai ter a função exatamente disso daí, né? Há outras enzimas responsáveis, gente, mas geralmente a mais citada é a DNA polimerase, né? Que ela vai atuar, como o nome diz, fazendo a polimerização das fitas de DNA. Dúvidas até agora? Tranquilo?
Vocês estão aqui comigo ainda? Posso continuar? Então aqui é uma animação, valeu, ó. Desde ontem eu estou tocando R pelos L's, viu? Então, ó, tá aí, ó. Inicia-se uma sequência particular de nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de PP promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidimensional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas orquídeas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade 3' do primer de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar a fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para a 3' da fita que está sendo formada. E esta é a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primase. Adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome por sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki. Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de Okazaki. Essa tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase H. Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do VP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki. Gente, eu acho massa essas animações. Gente, eu fechei porque eu fui pegar água, viu?
É engraçado se vocês pensarem, por exemplo, todo esse mecanismo aí de duplicação do DNA, ele passa por correções. Eu tenho várias outras substâncias, proteínas e enzimas, que elas fazem exatamente o papel de correção para evitar falhas no DNA, né? As famosas mutações. E mesmo com todo esse processo, eu ainda tenho mutações ainda, né? No caso da gente, né, a origem, algumas pessoas defendem, né, que é a questão da quantidade de radiação que a gente está convivendo hoje em dia, né? Televisão, celular, computador, né? Micro-ondas, né? Então, essa quantidade de radiação poderia estar ali causando algumas mutações. Tranquilo? Então, como eu falei, a duplicação do DNA está muito ligada à mitose e meiose, né? Divisão celular. E algumas pessoas defendem que o envelhecimento está também ligado a essa questão também. Como eu falei, cada vez que se duplica, eu perco um pedaço do telômero, né? E aí complica. Tranquilo? Vamos lá, processos de produção das proteínas, né? Por que falar de proteína? É de todas as moléculas orgânicas, você lembra aí do ano passado, né? Era tarde lá, aquele friozinho na aula, que elas fazem parte de vários processos dentro do corpo da gente, né? Então, várias funções estão ligadas à proteína, né? Como eu falei, a molécula orgânica mais presente no corpo, né? É o metabolismo do DNA, a produção, e aí que está doenças ligadas a erro nos genes, né? Lembrando que se eu mudar um nucleotídeo lá no gene, né? Esse nucleotídeo eu vou gerar uma proteína errada, deformada, não funcional. E algumas doenças vão estar associadas exatamente a essa deformidade da proteína. Tranquilo? Então, ó, exemplo de 3 aí que a gente já... Ó, a diabetes mellitus, a insulina, né? Lembrando, eu posso ter diabetes por 2 razões. A primeira, eu posso ter uma má formação na produção da insulina, né? Uma falha genética, né? Aí tem diabetes mellitus. Ou eu posso ter a destruição do receptor lá no final da vida, né? Devido ao quê? Às 18, vocês estão tomando 12 colherinhas de chá de açúcar por dia, né? Eu tô lascado, né? Não tô, né? O nanismo, ele também pode ocorrer também por dificuldade no hormônio de crescimento. E a diabetes insípidos, ligado lá ao ADH, né? Também pode estar associado também a falhas na formação desse hormônio também. Tranquilo? Vamos lá. O processo de produção da proteína está em 2 etapas. A transcrição, que é o processo de formação do RNA mensageiro, e a tradução, que é a leitura e a produção da proteína. Tranquilo? Então, eu falei de produção de proteína, né? Tá aí. Transcrição, produção do RNA mensageiro e tradução, é a leitura desse RNA mensageiro, né? Vamos lá. Transcrição, né? Como falei, processo de produção do RNA mensageiro. Ele vai copiar um gene específico e ele vai estar relacionado com a necessidade do organismo, né? E vai ser a forma de comunicação entre o DNA e o meio extracelular. Nunca, never, o DNA ele sai de dentro do núcleo. A comunicação núcleo-citoplasma é através do RNA mensageiro. Tranquilo? Vocês lembram disso do ano passado? RNA, né? Você lá em ácido nucleico também, né? Deixa eu ver. Não, esse sim é mais antigo. Então, como diz aí a figura, a RNA polimerase ela vai copiar uma parte do gene, um gene, que vai ter a informação que eu necessito, certo? Então tá aí a cópia lá, né? Então ali em cima eu tenho um fragmento de DNA, né? E embaixo eu tenho um fragmento de RNA, que é uma cópia desse gene, entendeu? Então esse de baixo seria um RNA mensageiro que vai lá para o citoplasma para ser lido e sintetizar a proteína. Certo? Vamos lá. O que é a tradução agora? Esse RNA mensageiro foi produzido e ele agora vai para o citoplasma. E ele vai ser lido, né? Por quem? Aí vai estar, né? Lembrando, ó, o códon, né? Cada 3 aminoácidos vai ser equivalente a, 3 nucleotídeos vão estar relacionados a um aminoácido. Né? Então, cada trinca, né? O códon, ele vai estar ligado a um aminoácido, né? Tranquilo? Então vamos lá, né? Eu tenho 3 tipos de RNA envolvidos aí na tradução da proteína. Eu tenho o RNA mensageiro, que é formado lá na primeira etapa, e lá no citoplasma eu vou ter o RNA transportador, que ele vai levar os aminoácidos, e eu vou ter o RNA ribossômico. Qual o papel dele? Ler o RNA mensageiro.
Tranquilo? Então, ó, o que acontece? O RNA ribossômico se liga ao RNA mensageiro, ele vai lendo esses códons e os RNA transportadores vão se ligando a cada parte desse códon, trazendo um aminoácido, certo? Ao final do processo, eu vou ter aí essa cadeia polipeptídica, né? Lembrando que aí seria a forma primária da proteína que vocês viram lá no passado, né? Então, ó, vamos lá para a animaçãozinha, para vocês verem ó, o processo aí. Esta é a célula, a unidade básica de todo o tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código do RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos de uma forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Então, como eu falei, gente, um nucleotídeo errado ali, ele vai alterar o tipo de aminoácido que vai ser colocado e aí a proteína pode vir defeituosa. Aí vai entrar naquela situação, né? Como eu falei, a alteração, né, uma mutação no DNA, ele causa uma alteração no RNA mensageiro e vou gerar uma proteína defeituosa que vai causar doenças, tranquilo? Então, como eu falei, mesmo com toda a questão de mecanismos de correção, pode acontecer uma mutação dessa, certo? Razão, acaso, ou ação do meio ambiente, medicamento, né? Essa radiação que a gente toma por fora aí, né? Sem querer, tranquilo? Então, vai lá, manipulação genética, né? Isso aí, como eu falei, né? A engenharia genética tá aí, né? Quem for para da área biomédica, né? É o top, viu, gente? É o top. O ruim é que a maioria do material que você trabalha é cancerígeno, né? Mas tudo bem, né? Então, o que consiste a engenharia genética? Eu mudar os genes do organismo, né? Do indivíduo, visando ou melhorias ou correções de alguma coisa, né? Então, essa mudança pode ser, por exemplo, no caso dos transgênicos, melhorar a produção, né? Eu quero produzir uma soja mais resistente, um milho mais resistente, né?
E no caso, também eu posso gerar indivíduos com características que eu precise. Eu posso gerar um animal que cresça mais rápido, né? Que eu posso colocar uma vitamina que o alimento não tinha. Então isso aí eu posso fazer tudo através da engenharia genética, tudo ok? A primeira coisa que mudou dentro da engenharia genética foi o teste de DNA, né? O teste de DNA, inicialmente, ele não era aceito, né, como prova dentro de um júri. A gente tem dois exemplos fortes, né? Nos Estados Unidos, o julgamento de O.J. Simpson, que foi o cara que foi encontrada a amostra de DNA com sangue, se eu não me engano, na casa da ex-esposa dele, com o namorado, que foram assassinados. O DNA provou que o material genético era dele. Na época não era aceito e ele escapou como inocente, né? Então, há muitos programas que retomam esse crime tentando descobrir o que aconteceu, se realmente ele matou ou não. Tem teoria que foi o filho dele, mas tá aí, né? E o caso do Pelé, gente. Pelé, a filha dele entrou com o teste de paternidade, né? Teste de DNA, ela provou que era a filha dele, mas na época não era aceito também e Pelé escapou, né? Então a filha de Pelé morre sem ser reconhecida como filha dele. Ela dizia em entrevista que não queria nada dele, só o nome, né? Lá está o nome contando lá na certidão dela, né? Vou falar de organismos geneticamente modificados, eles estão mais próximos da gente do que vocês pensam, viu? Terapia gênica e terminamos com PCR, né? Que é o processo de amplificação do DNA, que também foi muito importante, né? Não se fala hoje em engenharia genética sem o PCR, né? Isso não passou não? Aí, vamos lá. Por que o DNA ele é tão preciso? Porque cada pessoa tem um código próprio do DNA. Então, eu pegar o Williane e pegar Jonathan, mesmo que eles forem irmãos, eles vão ter proximidade, vão ter coisas parecidas, mas o DNA não é igual. Então, o Williane tem um DNA único, não tem outra pessoa no mundo que tem outro DNA como o de Williane. Então, se tem lá um morto, lá um cadáver, uma cena de assassinato e tal o DNA de Williane, o Williane tem que explicar o que o DNA dela está fazendo lá. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, professor, mas e aí? Ao levar o DNA dela, ela tem que explicar como foi que o DNA foi parar lá. Não tem outra forma, né? Certo? O que alguns países, eu sei isso dos Estados Unidos, eu não sei, por exemplo, dos países da Europa, na Ásia. Você tem hoje em dia um banco de identificação de DNA, certo? Pedro foi preso lá nos Estados Unidos. Primeira coisa que faz dele é retirar uma amostra de DNA e ele entra num banco lá de dados. Então, se daqui a 10 anos aparecer o DNA de Pedro lá num lugar e não saberem quem é, eles colocam no sistema, já aparece, foi Pedro, esse DNA aqui é de Pedro. Aí pode acontecer. Tem um caso legal que o cara foi preso, aí fizeram o teste de DNA dele e colocaram no sistema. Aí bateu com um DNA que não era conhecido do criminoso, né? Aí foram investigar. O pai do cara, 20 anos atrás, tinha cometido um crime. E foi pego pelo DNA. Tranquilo? Então, isso é muito importante dentro da área de criminalista. Hoje em dia, a resolução de crimes, né? A maioria dos crimes estão sendo resolvidos por DNA. Não tem como escapar. Né? Tanto que é uma coisa interessante, você vê agora, por exemplo, casos de estupro, muitas vezes os caras estão usando camisinha. Exatamente para não deixar, né? Mas se você arranhar o cara lá e tiver uma amostra embaixo da unha, você pode identificar o cara, né? Também é usado na identificação de corpos, né? Em acidentes. Tem um documentário de um assassino americano, um psicopata, que até hoje está identificando os corpos pelo DNA. Que ele matou mais de 50 pessoas e tem várias pessoas que não sabem quem é. Então, eles guardaram o DNA e tentam ver se tempo e tempo descobrem, né? E pistas e locais de crime. Nem falei de teste de paternidade, viu, gente? Teste de paternidade está aí no meio também, né? Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Pegando esse teste aí, quem é a criança desse casal? Das 5 crianças, quem é o filho deles? Ixi, como assim, Ana Júlia? Não, aqui não botei nada. Eu, da minha parte... não sei não. Isso, ó, o Jonathan aí, ó, apostou no número 3, ó. Por que, Jonathan? Por que é o número 3? Como é que eu sei que é o número 3?
Brasil, mapa tão legal. Exatamente. Isso aí, esse risquinho, né? Vamos dar o nome correto aos bois, né? Essas bandas, né? Como eu faço isso daí? Eu pego os fragmentos de DNA das pessoas envolvidas, coloco dentro de uma máquina e eles vão caminhando, né? Através de um campo eletromagnético, né? Então isso vai deixar essas bandas. Então essas bandas vão ser equivalentes. Então você pega aí criança 2, ó. A primeira banda é idêntica à da mãe. A segunda banda é idêntica à do pai. A terceira pega da mãe de novo, né? Ele não tem as duas da mãe, mas ele tem uma lá do pai, certo? Então, eu tenho um número mínimo de marcas que elas comprovam que a pessoa é o filho, aqui no caso, entendeu? Ou se a pessoa é o criminoso, e assim vai, certo? Como eu falei, hoje, do ponto de vista legal e penal, não tem conflito de DNA. Se tá lá o DNA de Jonathan numa cena de crime, Jonathan tem que explicar como foi que o DNA dele apareceu lá. Certo? Ó, como falei, o número 3, ó, certíssimo. Vamos lá. No caso de gêmeos univitelinos, ó, a Dona Maria engravidou, né? Digamos assim, Dona Maria transou com os dois, né? Engravidou. Eu consigo, pelo DNA, saber quem é o pai? Ah, eu volto, Eliane. Ó, vamos lá. Vai conferindo essas bandinhas aí, ó. Você tá vendo a primeira lá da mãe, que é idêntica ali no filho? Conseguiu ver? Ó, você vai comparando, ó. Ó, o número 1, ele tem o primeiro tracinho. Abre o microfone aí que aí a gente vai interagindo que fica melhor para você. Aí. Pronto, ó. Ó, vamos pro número 1. Ele tem esse primeiro tracinho ali da mãe? Não. O número 2? Não. Vou botar aqui o 4. O 4 tem? Tem. Não. 4? Ah, só o 3, ó. Então pulamos o 3, ó. Nem os outros têm. Então, ó, já seria uma coisa você ficar pé atrás. O primeiro tracinho do pai, quem é que tem? Tem o 2 e o 3. Sim. Então, ó, até agora, ó, você já viu que o 3 já tem duas marcações, né? Sim. Porque, ó, o material genético não veio metade da mãe e metade do pai. Essas bandinhas aí quer dizer isso. Algumas bandas vão vir da mãe e algumas bandas vão vir do pai. Então o filho vai ter a fusão das duas. Entendeu? Então, ó, ali a segunda da mãe, o número 3 tem, ó. Aí só quem vai ter é o 5. Então você vai contando. Quem tiver maior quantidade de bandas equivalente ao casal é o filho. Tranquilo? Ah, entendi. Certo? Tá bom, obrigada. Não, de nada, eu tô aqui para isso. Ó. Vamos lá. 2 gêmeos univitelinos, tá ali um teste de paternidade. Eu consigo descobrir quem é o pai? E aí? Programa do Ratinho, a baixaria comendo solto. Consigo descobrir ou não? Eu acho que consegue. Consegue? Vamos lá, se eles são gêmeos univitelinos, o material genético deles é igual ou diferente? É igual. Aí, se o material genético é igual, se ocorrer os 2 irmãos da mulher, vai dar igual, não tem como saber, gente. Por exemplo, se o gêmeo aqui do lado matar alguém e deixar a amostra de DNA, pelo DNA eu não consigo saber quem foi. Entendeu? Agora, se forem gêmeos bivitelinos, aí dá. Univitelinos, não. Né? Como disse, ó, como o DNA é igual, o teste de DNA fica impreciso. Não sei. A gente estava falando antes, André. Bota os 2 na cadeia. Desculpe. Bota os 2 na justiça, ela ganha a pensão de 2, Dona Maria, ó. Sim, mas no caso. Uma dúvida. Diga aí, Lisandra. Na questão de gêmeo, porque tem gente que fala que quando um gêmeo morre e o outro fica vivo, o outro sente a morte. Aí eu tenho um caso de um amigo meu, que ele era gêmeo, aí o irmão dele morreu. Aí ele teve que fazer uma cirurgia. E isso aí, Lisandra, nem entra na área que a gente vai falar da parapsicologia. Lembra que a gente falou... Ah, não, foi com vocês não, a gente não viu. Quando eu dei aula de sentidos pro superior,
há umas linhas que defendem, né? Eu comecei o tema da aula, foi para a psicologia, que nós, na verdade, teríamos um sexto sentido, que alguns chamam de intuição, né? Então, seria esse caso de, por exemplo, às vezes, nem precisa nem ser irmão gêmeos, às vezes o pessoal diz muito de mãe, né? A mãe tem aquele mal-estar e percebe que o filho entrou em enrascada, né? Tranquilo? Então, seria essa questão. Oficialmente, não existe. A ciência não defende isso, mas existe isso aí. Vamos lá. Vamos matar primeiro a pergunta ali. Sim, Jefferson. Se eu estou falando de crime e tiver impressão digital no local, dá. Pela impressão digital. Agora, o teste de DNA não conseguiria diferenciar. Ou no teste de paternidade, ou no teste ou no teste criminal, né? Sim, Williane. Eu posso, por exemplo, troca de bebê. Eu consigo descobrir quem é a mãe, né? Aí, no caso, assim, a não ser que for duas mães gêmeas, por exemplo, tá ali. Em vez de 2 homens, são 2 mulheres. Elas tiveram o bebê na mesma maternidade no mesmo dia. Ah, mas pegaria pelo pai. Dá sim. Mesmo que elas fossem, né, tivessem filhos no mesmo local, maridos são diferentes, né? E pela parte como assim? Tem como descobrir quem é a mãe? Sim, tem como descobrir quem é a mãe. Como assim, Eliane, pela parte do celular? É porque eu lembro que quando ia fazer a droga, né? Pegava só. O filho pegava uma coisa que só a mãe tinha. Só era passado da mãe na célula. Eu não lembro o que é exatamente, qual parte. Tem uma novela que mostra isso, né? Que o clone, ele mostrava uma briga de quem era, né? Se a mulher que gerou a criança era a mãe ou não. Então eles pegaram o que vai chamar de DNA mitocondrial, né? Então as nossas mitocôndrias, elas são heranças maternas, né? Então na hora que há a fecundação, todas as suas mitocôndrias que você herdou, elas vieram do lado da sua mãe. Seu pai não te dá mitocôndria. Então através do DNA mitocondrial, eu consigo determinar quem é a mãe, entendeu? Porque exatamente, ele vai vir do óvulo da mulher. Tranquilo? Eu vou colocar assim, o que eu estou demorando já, porque às vezes a edição dele, que demora muito, meu computador é lento, às vezes eu tenho que esperar 4 horas para editar o vídeo, cortar alguma coisa. Tranquilo? Então vou lá. Gêmeos univitelinos, teste de DNA é furada, não funciona. Bivitelinos, já dá para pegar, viu? Vamos lá. Organismos geneticamente modificados, gente. O que seria eu colocar um DNA diferente no organismo? Exemplo, tá aí. Esse é um ratinho que colocaram um gene que ele passava a brilhar no escuro. Ó. Imagina as crianças tudo doidas, né? Com um rato que brilha no escuro, né? Certo? Então, vamos ver as polêmicas, né? Primeiro, de 96 para cá, 50% da produção mundial hoje em dia, ao momento 50%, são organismos geneticamente modificados, principalmente soja e milho. Por quê? Isso aí devido à tolerância a herbicida, né? Que eu posso aumentar a quantidade de herbicida naquela plantação, né? Que isso é bom para o plantador, mas ruim para a gente, viu? Que isso vai para a gente, né? Esses herbicidas. E resistência a inseto, né? Então, soja e milho. Porém, para as pessoas, eu posso ter 3 situações, né? Isso é o medo do organismos geneticamente modificados. Eu posso ter casos de alergia, já houve, viu? A Europa ela proibiu vários produtos de soja transgênica, né? Exatamente, foi soja não, foi trigo transgênico lá, que deu um produto que deu alergia na galera. Toxicidade, né? A questão não é ser, né? Venenoso é a questão da intolerância, certo? Então, esses são riscos em relação aos alimentos produzidos por transgênicos, né? E o medo geral é a poluição genética do ambiente, né? Então, eu posso ter alguma mistura lá, alguma coisa, e eu causar uma alteração no ambiente com essa mudança do DNA, certo? Até agora, né? Estou falando de 96 para cá, né? Já está um tempinho bom. Tá 10 anos, 20 anos? 20 anos aí, né? Mais ou menos. Não há registro de nada, né? Mas tá aí esse medo da pessoa, né? Hoje, por lei, todo produto transgênico tem que ser informado na embalagem. A embalagem está lá dizendo que é transgênico, né? Aquelas pipocas lá que a gente come lá, né? Ó, são transgênicos, né?
Então, aí está um exemplo, né? Naquela questão de você optar por não comer por causa dos riscos, né? Certo? Vamos lá, né? Então, ó, terapia gênica, gente, a terapia do futuro, é o top, viu? Isso aí seria como? Eu, em vez de, por exemplo, uma pessoa tem diabetes, né? E tem uma alteração no gene da insulina. O que, em vez dela tomar insulina todo dia, eu mudava o gene dela, fazia a correção, e ela ficava curada da diabetes. Tranquilo? Então, a medicina do futuro, ela já fala até de curar as crianças dentro da barriga da mãe, né? Fazer essa alteração genética, né? Tava tudo muito bem, muito legal, já estavam tratando uma doença. Aí o que aconteceu? O cara fez o tratamento e morreu. Aí o pessoal ficou meio pé atrás com a terapia gênica, deu umas paradas, mas eu acho que deve voltar já as pesquisas de novo, né? A doença que eles estavam tratando, essa daí, o menino da bolha de plástico, né? Um filme que batia na sessão da tarde, quase todo dia tinha esse filme na sessão da tarde, né? Isso aí é baseado numa história verídica de 2 jovens, né? Que eles não têm sistema imunológico, não funciona, eles não produzem anticorpos. Aí eles têm que viver um ambiente completamente esterilizado, né? E mostra como é a vida deles dentro desse ambiente, né? Tenso, né? Essa doença aí é chamada imunodeficiência severa combinada, né? É ligado ao cromossomo X, né? E eu não tenho células T e célula B, então eu não produzo anticorpo, né? E aí eles usam a terapia gênica para correção através de um vírus. Eu coloco o gene normal, né? Dentro de um vírus, injeto o vírus na pessoa, né? Esse vírus se liga ao material genético do hospedeiro e cura a pessoa, né? Só a cada 6 meses eu tenho que tomar uma vacina ali e tá tranquilo, né? Como eu falei, tava indo muito bem, legal, tava assim, todo mundo falando, ó, vai mudar o mundo. Aí o cara morreu, aí bagunçou o meio de campo, né? Porque, como eu falei, como ele não tem sistema imunológico, ele teve uma reação e faleceu, né? Então, como eu falei, eu pego o gene correto, esse gene é introduzido dentro de um vírus, o vírus é injetado no paciente e, ao se ligar nas células hospedeiras, a pessoa fica curada da doença, né? Então, isso aí poderia ser usado para várias outras doenças ligadas à falha no gene, né? Entendeu? Então, Espera só um instantinho, Beto, estou em aula ainda. Aqueles acidentes que eu falei para você, né? Tranquilo? Então, ó, o PCR, na nossa última técnica, né? Vocês já estão quase livres de mim, né? O que era a maior dificuldade antigamente, por exemplo? A quantidade de material que eu tinha para fazer, por exemplo, um teste de DNA. Na hora que eu faço o teste do DNA, eu perco aquela amostra. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu faço o PCR. O PCR é um processo de amplificação, seria eu aumentar aquela quantidade que eu tenho de material genético, aquela amostra, para que eu possa usar de várias maneiras, né? Então, aí foi criado por um cara muito louco, ele era surfista, né? Então ele era doidão lá, cientista, aí um dia ele pensando lá no mar, e imaginou o PCR, né? Então, eita, tá aí. Então, no caso aí, ó, então a engenharia, o que é o PCR? Eu pego a amostra inicial, eu coloco na máquina, e a cada ciclo eu faço isso. Eu aqueço, o DNA se quebra, ele faz uma cópia da fita, aí eu aqueço de novo e vou fazendo isso, até eu ter a quantidade de material que eu preciso, né? Então, vocês estão vendo, de uma cópia inicial, lá de 1 no primeiro ciclo, né? Eu fico com 8 no final do terceiro ciclo. Tranquilo? Então, por isso que é chamado de técnica de amplificação de DNA. Então, por que isso foi importante? Eu não ficava limitado a uma quantidade menor de material genético. Eu conseguia aumentar a minha amostra para poder fazer outras coisas com ele, né? Muito bom. Eu vi uma vez uma máquina dessa lá na UFRN, gente. Você olha, é um negócio desse tamanho, bem pequenininho. Então, vamos lá, né? Encerrando, quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos, né? Lembrando, né, a gente está nesse momento tenso aí, né? Mas graças a Deus, né? Vamos ver como vai ficar as coisas e pronto. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Deixa eu encerrar aqui a gravação.